Olá, meus amigos de todo o Brasil. Aqui quem fala é Celso Ricardo, um consultor de agronegócio. E hoje eu venho trazer para vocês algumas comparações que a gente vem fazendo ao longo dos anos com relação à omissão, à falta de atitude e interesse do Ministério da Agricultura, principalmente com relação ao setor primário, e o quanto a USDA, né, a instituição, o que seria o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, é participativo, ele trabalha com interesses do produtor rural americano, ele atua de forma muito intensa para que esse produtor rural tenha condições, principalmente de ter lucratividade a partir dos seus investimentos no campo, e isso é uma situação totalmente adversa, né, do Brasil. Então, eu fiz algumas pontuações aqui, e a gente vê que a USDA trabalha mais ou menos há 100 anos, né, dessa forma, com metodologias, com influência, e isso mostra o quê? Participação, interesse e vontade de viabilizar, preste atenção nessa palavra, viabilizar o setor primário americano. A viabilidade vem através da viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial. Já do lado do Brasil, do Ministério da Agricultura, apático como principalmente pelas figuras que são colocadas como ministros da Agricultura, sem critérios, pessoas que são colocadas apenas por politicagem e conveniência, acabam ficando, né, numa posição de comodismo, falando, né, com uma oratória muitas das vezes indigesta, que nós não temos condições nem de escutar um minuto da palavra dessas pessoas que são colocadas como ministro, e isso faz, né, como eu disse, com que o agronegócio brasileiro seja prejudicado. Eu faço duas ressalvas. A ressalva com relação ao ex-ministro Roberto Rodrigues e também ao ex-ministro Marcos Montes. São pessoas que mostram para nós, em termos de gestão, de colocação, de posicionamento, né, que nem o próprio ex-ministro Marcos Montes e também o ex-ministro Roberto Rodrigues, com uma atuação totalmente fora do que a gente vê ao longo dos anos, ao longo dos ministros que são colocados lá. Então, todos os problemas, e são inúmeros problemas, são incontáveis os problemas que o agronegócio brasileiro tem e que eu já venho relatando há muito tempo, é culpa direta e única do Ministério da Agricultura, dos ministros da Agricultura que por lá passaram. Ministros, como eu disse, omissos, sem atitude, com falta de posicionamento e pela falta de envolvimento e interesse, né? Além, é claro, da política excessiva, falta de profissionalismo direto. Não são pessoas que trabalham com indicadores, com metas, com vontade de fazer a diferença. Eles são políticos que são lá colocados somente para fazer política. Então, tudo de ruim que está acontecendo ao longo das 2 décadas, que é o que eu venho acompanhando, o agronegócio é culpa dessa situação. E também passa a ser culpa dos presidentes da República, porque não tiveram interesse de fazer diferente, colocar profissionais para desempenhar essa função de ministro da Agricultura. Pessoas que trabalhem com vontade, que trabalhem pela experiência que já tem, né, para colocar em prática aquilo que o nosso agronegócio não tem, que é o envolvimento, os números, a informação, a aproximação do campo em Brasília. É óbvio que essas pessoas que são colocadas como ministro não querem essa aproximação, porque não conhecem, não entendem, não sabem o que fazer. Então é melhor ficar enrolando politicamente do que se aproximar e apresentar propostas. Então, todo o problema passa pela escolha dos ministros, que tem no seu ponto principal a política em primeiro lugar. E aí ficam à mercê da Frente Parlamentar Agropecuária. E por isso que nosso agronegócio é um agronegócio que produz a qualquer custo, vende a qualquer preço, é um agronegócio de alimento barato, que alguns podem pensar que é bom, mas em contrapartida de uma alta representatividade dos custos nos preços, isso diminui a margem de lucro quando não anula, isso faz com que o endividamento aumente, com que os pedidos de recuperação judicial aumentem. Quem que vai falar em agro de sucesso? Eu estou buscando há muito tempo no Brasil pessoas com conteúdo para explicar o agronegócio de sucesso que não existe. O agronegócio da conveniência e da sazonalidade. Porque não tem um sistema, um planejamento, uma organização
É uma falta de preparo pura dos ministros da Agricultura que lá foram colocados, que prejudica uma visão de expansão, uma visão de inovação, de desenvolvimento, de equipe. Eu estive no Ministério da Agricultura e, sinceramente, com a exceção da reunião com o ministro Marcos Montes, as outras pessoas que me encontraram são simplesmente de uma situação desesperadora. E aí nós viemos para aquela situação assim, planejamento. Nós não temos planejamento. Das fronteiras para fora, das fronteiras para dentro. Agricultura e pecuária trabalham no escuro. Porque tanto o Ministério como a Conab são vergonhosos. São vergonhosos. São cabides de emprego para políticos, poderem desenvolver os interesses da sua próxima campanha. Custos elevados no Brasil, altíssimos custos, com uma altíssima representatividade, como eu falei, no preço das commodities, onde o mundo está oferecendo mais alimentos, e por isso os preços tendem a se estabilizar ou a diminuir, e o Brasil cada vez mais caro produzir, a maior carga tributária do mundo, e todas as demais incidências que prejudicam o produtor. Custos elevados, preço das commodities estabilizados ou diminuindo, e Ministério da Agricultura ou governos, de uma maneira geral, sem atitudes internas para viabilizar as operações. É preocupante. Por quê? Nós temos o ponto principal de tudo, que são o quê? Os mercados. Setor primário e secundário, quando a gente analisa as cadeias produtivas. Os mercados, interno e externo. O que nós produzimos no Brasil não tem viabilidade financeira para ser comercializado dentro do Brasil. Nós não conseguimos. Se nós acelerarmos a produção, a tal da super safra é a maior enganação do mundo. A super safra é a maior enganação do mundo. Maior oferta de alimentos derruba o preço. Custo alto de produção endivida o produtor. Endividado o produtor sem uma visão futura de melhoras, pedidos de recuperação judicial aumentando, ou o produtor rural abandonando a atividade. Então no mercado interno não existe viabilidade. O mercado externo é pautado pelos privilégios de alguns. O Ministério da Agricultura, omisso ou calado, ou simplesmente uma pasta representativa, onde as grandes indústrias mandam e desmandam, fica calado. Não tem atuação. Ministro da Agricultura político, ele não questiona o governo federal e nem tampouco diz nada para as grandes indústrias, porque ele é político. E nós sabemos como é que a política funciona no Brasil. A partir desse cenário triste e vergonhoso, se tivéssemos ministros profissionais com autoridade, condições de desenvolver um modelo de gestão específico, ele ia buscar nos mercados viabilidade operacional e comercial, preço, produto, padrão, volume. Ele iria olhar o Brasil, aproximar o campo, buscar as dificuldades a partir de propostas de resolução para as mesmas. No Brasil não funciona assim. É vergonhoso. Garantiria a esse produtor segurança na hora do investimento, na hora do planejamento de área, condições melhores de custo, margem de lucro garantida, viabilidade econômica financeira que hoje não existe. Existem inúmeros programas hoje que deveriam ser transformados em projetos de lei e inúmeros os cenários para fomentar o agronegócio brasileiro. É impossível que essas pessoas, esse bando de gente que tem em Brasília, no Ministério da Agricultura, não consiga ter o raciocínio mínimo para isso. Mas como são calados politicamente, eles não podem fazer nada. Olha o exemplo da carne bovina. Suinocultura, os integrados são escravos das grandes indústrias, assim como na produção de aves. Na produção de carne bovina, que o Brasil sustenta o maior rebanho comercial do mundo, o maior exportador de carne, quem que ganha com isso? As grandes indústrias. A pecuária de corte vem acumulando prejuízos e mais prejuízos há muito tempo. Quando consegue uma valorização no preço da arroba do boi, aí vem uma manifestação francesa ridícula, já tem interferência no preço da arroba do boi, mas os grandes frigoríficos seguem exportando e ganhando muito dinheiro. Quando vem a China, defendendo os interesses do seu produtor, já causa um impacto negativo. Mas os grandes frigoríficos seguem ganhando muito dinheiro. A pecuária já tende a ter prejuízo. Aí nós vamos para os Estados Unidos, que também tem um posicionamento onde mediocremente
Ministério da Agricultura e governo espera por um conflito Estados Unidos e China para que haja uma oportunidade melhor de mercado. Qualquer pronunciamento, por menor que seja, tem impacto negativo no Brasil porque nós não temos sustentabilidade. Não existe equilíbrio. O Brasil é um país perdido que se acha o topo de tudo. O Brasil é um país perdido que se acha o celeiro do mundo, que se acha na condição de sustentar a fome do mundo de uma maneira ridícula. Nós não conseguimos viabilizar a produção daquilo que é nosso dentro do mercado interno, garantindo a inúmeras, milhares de pessoas que têm insegurança a alimentar o alimento, imagina no mercado mundial. Na produção de grãos não é diferente. Nós não temos poder de negociação. O Brasil incentiva a super safra, que eu volto a dizer que é a pior coisa do mundo. A produção a qualquer custo, volume, 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 isso é a pior condição do mundo. Isso não nos dá poder de negociação, porque nós não temos capacidade de estocar o que é produzido, então nós temos que vender, porque a próxima está vindo. Não somos competitivos, vendemos alimentos baratos e dependemos da sazonalidade. Nós levamos em consideração somente a representatividade do PIB, a exportação recorde, mas como eu digo, produz a qualquer custo e vende a qualquer preço. A omissão do Ministério da Agricultura é ridícula com relação, por exemplo, à soja, que todo mundo falava da grande soja, da grande produção, do grande preço. Os maiores pedidos de recuperação judicial vêm dos produtores de soja. Não existia viabilidade. Se fala em custo de produção, mas os gastos totais de uma propriedade rural não são considerados. Aí é muito fácil justificar resultado positivo. Aí nós estamos, como eu disse, a partir da omissão do Ministério da Agricultura, largamos tudo nas mãos das tradings, que lançaram no mercado uma ideia de uma safra ruim nos Estados Unidos de soja. Aí nós aumentamos entre 5% e 6% a área no Brasil, sem o aval ou a orientação do Ministério da Agricultura omisso. O que aconteceu? Safra excelente nos Estados Unidos, que tem posicionamento no mercado. O Brasil não tem. O Brasil é um país que se desconsidera. Precisa, chama o Brasil. Não precisa, deixa lá, como tá. Aí o produtor, na esperança por não estar capitalizado e dependendo de dinheiro, aumenta a área, porque escutou um pronunciamento de tradings. E aí, o Brasil, ou América do Sul, com uma ideia de super safra, vai derrubar os preços do mercado. Se der uma safra normal, preços estabilizados. Se desse uma safra abaixo, com certeza aumentaria os preços. Aumentamos a produção, os Estados Unidos, como tem representatividade, garante seus preços, o Brasil com uma super safra, entrando em desespero porque precisa comercializar porque não tem espaço para armazenamento, acaba vendendo tudo a qualquer custo. Ridículo a nossa posição. O Ministério da Agricultura no Brasil precisa trabalhar. Ainda estamos esperando que um dia um ministro da Agricultura, porque até hoje nem de direita nem de esquerda, seja colocado lá por méritos e conhecimento e entendimento, em todos os aspectos, internos e externos. Que ele consiga montar uma grande equipe, uma equipe atuante, com ideias, com visão, com entendimento, independentemente de cargos políticos. Pessoas que não podem tocar, não podem cobrar, porque esse é amiguinho do deputado tal, do senador tal. Isso é ridículo para o nosso país. Por isso que nós vivemos problemas e problemas, cada vez mais problemas, e a tendência é que só vai piorando, porque não existe viabilidade. E fica nesse vídeo, assim como eu já fiz em outros, produtores rurais, ex-ministros, governadores, presidente da república, quem quer que seja, mostrem viabilidade para o agro. Mas antes vão no Google e procurem o significado da palavra agronegócio. O quão abrangente ela é. Não falem em pontos específicos que não servem. Vivemos num país de características agropecuárias que produz nos 26 estados e no Distrito Federal. Mostrem viabilidade para tudo. Aí nós começamos a ter uma ideia de entendimento. Caso contrário, permaneçam inertes como vocês estão, afundando um setor que seria assim a grande locomotiva do país, quebrando aquele que é o que comanda essa locomotiva, que é o produtor rural. Aí nós vamos para uma outra situação, como eu disse. O Brasil vive de uma ilusão enganosa política. Super safra, representatividade no PIB, balança comercial. Vamos, até eu estendo o desafio para
professores de universidades, quem quer que sejam os que se dizem entendedor do setor. Representatividade no PIB. Quem lucra ou quem pode estar lucrando é o setor secundário e o país. Safra recorde. Vai aumentar a exportação, maior volume, preço barato, o país ganha com as exportações. Agora, e o setor primário? Onde fica o setor primário? Superávit primário, o que isso quer dizer? Mostrem, o Brasil está exportando mais do que importando. Sem viabilidade para o setor primário, nada importa. Tudo é marketing político e ponto final. Nós vamos ver os Estados Unidos, a China e a Europa. Todos grandes produtores com grande representatividade. Não importa grande volume ou pequeno volume. Eles têm representatividade no mercado mundial. Eles têm voz. O Brasil não tem. O Brasil não tem. Investimento em tecnologia. O Brasil investe. Mas investe em tecnologia sem planejamento. Tecnologia excessiva. Aumenta os custos e na hora de vender não tem preço. Então é isso que eu quero que entendam. O Brasil precisa descer desse pedestal que ele se colocou. Ter a humildade que nós temos mais problemas do que motivos para comemorar. Nós temos mais problemas do que motivos para comemorar. E esses motivos, que são menores que os problemas, fazem com que o Brasil, na sua soberba, se coloque como o maior do mundo, que não é. Desconsiderem os problemas e, em contrapartida, lá de uma maneira no escuro, nós vemos cada vez mais inviabilizando o setor. Principalmente o setor primário. Estados Unidos, China e Europa, todos protegem o setor primário. Todos cobram tributos do que é importado. E o Brasil? O Brasil, da sua maneira ridícula de posicionamento, importa alimentos com tributação zero e aumenta a carga tributária de quem produz. Não apresenta propostas que vão de encontro, ou melhor, ao encontro do que o produtor rural precisa. Não apresenta propostas que valorizem o produtor rural. Em contrapartida, cada vez mais coloca o pé no pescoço daqueles que produzem alimentos. E isso acontece em praticamente todas as cadeias produtivas. O milho, a importação do milho, a importação da soja, a importação do cacau, a importação de carne bovina ou de proteína animal, a importação de arroz, de trigo. O Brasil é o grande culpado de tudo que acontece de ruim no nosso setor. Por quê? Porque é um país acomodado, que vive de uma enganação política e é o país que se considera o top por ser o país das commodities. Falta envolvimento, interesse e atitude. E aí nós podemos pegar até o exemplo do café, né? Maior produtor de grãos. Pois é, aí a Suíça vem, compra o nosso grão barato, vende, transforma, aliás, nas cápsulas, vende muito mais caro e a incompetência fica nas nossas mãos. O produtor de café vem passando por problemas sérios. O foco do Brasil não poderia ser produzir volume. O Ministério da Agricultura, a partir da Conab, se fôssemos um país sério, profissionalizado, o Ministério da Agricultura e Conab trabalhando com informações, um painel mostrando tudo o que acontece no mercado internacional, no mercado externo, as condições que nós estamos tendo climáticas, né, de uma maneira geral, custos de produção, todas as cadeias produtivas, isso é profissionalismo. Nós estaríamos trabalhando com foco na viabilidade, não no volume. Garantindo resultado para quem investe e não o desespero, que é como está acontecendo. Infelizmente, ainda somos o país que produz a qualquer custo. Não adianta. E vendemos a qualquer preço. E o pior, tem pessoas que se orgulham com isso. Se nós dependermos de Brasília, dos políticos e do Ministério da Agricultura, a tendência é que muito em breve o agronegócio brasileiro estará num beco sem saída. O produtor rural estará num caminho sem volta. Produtor rural inviabilizado dentro da sua propriedade rural, consumidor na outra extremidade pagando caro pelo alimento. Uma situação que eu já venho dizendo há muito tempo, que o Brasil iria ficar sem produção de alimentos aqui dentro, iria ter que importar muito mais do que necessitaria a partir da sua capacidade produtiva. Parece que é uma situação que está acontecendo, já está acontecendo, e a tendência é que, da maneira que estamos, a situação só vai piorar.